Honrar o pai e a mãe é uma bênção de Deus na nossa vida, mas também é um mandamento da palavra do Senhor. E a pergunta inicial que nós precisamos fazer diante dessas palavras é: você honra os seus pais? Você honra talvez a memória dos seus pais, se eles já não estão entre nós? Por vezes, meus irmãos, nós acreditamos que cumprimos esse mandamento. Achamos que honrar o pai e a mãe é algo simples, é apenas obedecer às suas palavras, e muitas vezes isso está relacionado no relacionamento com crianças. Mas, meus irmãos, honrar os pais, honrar o pai e a mãe é muito mais do que isso. É mais do que uma mera obediência externa e formal. Mas honrar o pai e a mãe é honrar a autoridade que Deus estabeleceu em nossa vida. Honrar o pai e a mãe é algo muito mais profundo que nós podemos imaginar. Talvez nós nos assemelhamos muitas vezes mais com um jovem rico, que ao ouvir este mandamento da parte de Deus, dizemos o seguinte: isso eu tenho feito desde quando eu era pequeno. Mas honrar os pais e honrar o pai e a mãe é algo mais complexo do que isso, porque exige de nós tratarmos com honra, respeito e reverência as pessoas pelas quais Deus colocou na nossa vida, para ser aqueles que vão nos educar, nos ensinar, nos instruir no caminho da verdade. Honrar o pai e a mãe é honrar aqueles que também são pecadores, aqueles que também são falhos. E não tem quem conheça mais os pecados dos pais do que os próprios filhos que convivem ou conviveram com seus pais. Por isso, há uma dificuldade inerente no nosso coração de tratar com honra e respeito aqueles que por vezes nós vemos pecando. Por vezes você pode ter visto seu pai ou sua mãe contando uma mentira, e ele diz para você: olha, você tem que falar a verdade. Então, dentro do nosso coração, facilmente nós vamos ver uma contradição na vida dos nossos pais, e logo não vamos nos querer submeter à sua autoridade. E qual é a honra que os inferiores devem aos seus superiores? Os nossos símbolos de fé nos ajudam nisso. A honra que os inferiores devem ao superior é toda e devida reverência sincera, em palavras e procedimento. Devemos orar com ações de graça em nossos corações pela vida dos nossos pais e por todos aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós. Devemos imitar a virtude deles, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção das suas pessoas e autoridade. Assim, meus irmãos, nós vemos como que é profundo o mandamento de honrar o pai e a mãe. Será que realmente nós honramos os nossos pais? Será que realmente nós honramos as autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida? O contexto imediato aqui, meus irmãos, os irmãos bem conhecem, Êxodo capítulo 20, o povo de Israel estava saindo do cativeiro do Egito. Eles viveram 400 anos sendo escravizados, e agora Deus os liberta com mão poderosa através dos 10 sinais extraordinários realizados. Assim, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel agora está em rumo à terra prometida. E eles estão há cerca de 3 meses já nessa peregrinação. Então Deus vai revelar a eles a sua aliança de uma forma clara e objetiva através de Moisés. O propósito do Senhor aqui neste momento, meus irmãos, especificamente com este mandamento, é estabelecer a base dos relacionamentos familiares e também sociais.
Aqui há mais de 400 mil israelitas que compõem a nação de Israel neste momento do Êxodo 20. Então, qual que é o propósito e o objetivo desse mandamento? Estabelecer os fundamentos para o relacionamento familiar e também social. Estabelecer que a autoridade vinda de Deus deve ser honrada e respeitada. Primeiramente no seio da família e posteriormente também em toda a sociedade. Por isso, que nós vemos então no verso 12, nós vamos dividir a exposição em dois temas, em dois momentos. O primeiro é honra o seu pai e a sua mãe, e o porquê que nós devemos honrar o pai e a mãe. Então a parte A do verso diz: honra o seu pai e a sua mãe. E nós precisamos entender biblicamente o que significa a palavra honra. A palavra honra no Antigo Testamento é a mesma palavra para glória. E é interessante observarmos isso, porque tanto a palavra honra como a palavra glória, ela pressupõe um peso, um significado. Por exemplo, quando a glória do Senhor invadia o templo, ali era algo importante. Por exemplo, quando uma autoridade vai dizer algo sobre alguma determinada coisa, aquilo que ela está sendo dita deve ser levado em peso, em consideração como algo que é importante. Então, a palavra honra e a palavra glória, ela tem uma conotação de peso, de valor. Talvez você já tenha escutado a expressão: fulano não vale o que come, não vale o quanto pesa. Por quê? Tem pouco valor. A ideia aqui de honra é uma ideia de dar atribuição de peso, é algo de significativo, é algo importante. Biblicamente, o significado da palavra honra tem a ver com essa ideia de dar valor e importância. Nós temos alguns casos no Antigo Testamento que nos apontam nessa direção. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, o verso 29, verso 30, nós vemos o caso dos filhos de Eli. E como Deus chama a atenção do profeta Eli. E nos é dito o seguinte: porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que eu ordenei que se fizesse na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com os melhor parte de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Veja que a honra é o contrário do desprezo. Eles desprezaram a palavra do Senhor. Eli dava mais importância, dava mais peso para os filhos do que para com a palavra de Deus. E o resultado disso foi que a sua família seria severamente castigada pelo Senhor. Os irmãos conhecem a história de Eli e dos seus filhos. Eles eram vistos como malignos. Eles morreram juntamente com seu pai, sem deixar nenhum tipo de descendência. Quem assume o lugar de Eli é o pequeno Samuel. Assim, meus irmãos, honrar é colocar em prática, em obediência, primeiramente a palavra do Senhor. É seguir os planos de Deus. E fazer isso até mesmo honrando aqueles que não merecem. Ainda no livro de Samuel, no capítulo 15, do verso 30 ao verso 34, nós vemos que Samuel honra quem não merece
como é o caso do rei Saul. O rei Saul certa vez virou para ele e disse: eu pequei, eu não fiz aquilo que me era ordenado. Ao invés de destruir todo um povo inimigo, eu guardei para mim e para a nação as suas ovelhas, o seu gado. Ao invés de eliminar o inimigo de Deus como me era exigido, eu poupei a vida dele, eu pequei contra o Senhor. Eu ofereci sacrifícios em lugar do verdadeiro sacerdote que era Samuel. Veja que Saul entende que ele pecou e ele confessa isso para Samuel. E ele diz: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, o seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do verso 34 ao verso 30. Aqui, meus irmãos, nós vemos que a honra está em obedecer a palavra de Deus. E até mesmo, no caso, honrar aqueles que não merecem. Veja que Samuel seguiu Saul com o objetivo de adorar a Deus naquele momento, mesmo Saul pecando contra Deus. Isso nos ensina que nós devemos honrar aqueles que estão sobre a nossa autoridade, no caso os filhos, os pais, mesmo quando os pais não merecem essa honra. Seguir os planos de Deus, meus irmãos, e observar com atenção os planos que os nossos pais têm para a gente, para nós, é importante. Tratar com dignidade é um dever que nós temos para com todas as pessoas, e muito mais ainda com os nossos pais. Talvez você diga: o meu pai e a minha mãe são pessoas que não amam a Deus, que andam distante de Deus, que não honram a palavra de Deus, mas isso não muda o fato de que nós devemos honrar os nossos pais. É tratar eles com dignidade, é um dever que nós temos para com eles, e não com desprezo. Muitas pessoas fazem pouco caso daquilo que o pai e a mãe têm a dizer. Saiba que o seu pai e a sua mãe, independente de quem eles sejam, são as pessoas pelas quais Deus colocou na sua vida. Eles são responsáveis, foram responsáveis em um determinado momento da sua vida de cuidar de você, mesmo com as limitações que eles possuem, mesmo com os pecados que eles têm, eles foram enviados por Deus para cuidar de você. Logo, a honra a eles é devida. Por isso, nós não devemos tratar com desprezo os nossos pais. E nós devemos tratar eles com honra diante das pessoas. Porque tem gente que diz assim: não, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e não demonstra isso, guarda isso no coração, mas Deus sabe. Nós somos chamados a honrar as pessoas em público também. Como é que você honra o seu pai ou a sua mãe, mesmo ele já sendo avançado em idade? Tratando eles com respeito e com dignidade. É você, ao encontrar-se com seu pai, com sua mãe, que é uma autoridade na sua vida, tratá-la como uma autoridade. É você chegar para ela e dizer: bença pai, bença mãe. Mesmo que eles não sejam pessoas que temam a Deus. Porque qual que é o objetivo? Eu estou tratando ele como meu superior. E ele vai rogar a bênção de Deus sobre a minha vida. Ele não tem nenhum relacionamento com Deus, mas eu o considero como meu superior. Como que a bênção dele para a minha vida é algo importante. Então nós nos dirigimos ao nosso pai e à nossa mãe: bença pai, bença mãe. Mesmo que eles não tenham relacionamento correto com Deus, porque é uma tratativa de respeito, é uma tratativa que você está colocando ele como uma pessoa superior a você.
É a mesma tratativa para senhor e senhora. Senhor e senhora são pessoas que estão em posições mais elevadas do que a gente. Então, quando você chama o seu pai ou sua mãe de senhor ou de senhora, você está respeitando, você está honrando essas pessoas. Mesmo que elas não sejam dignas de honra, porque são pecadores, assim como você e eu. Então, tratar os pais com honra, com dignidade, com respeito, levar em consideração aquilo que eles dizem para a gente sobre as decisões da nossa vida, é algo importante. Com toda certeza, o seu pai e a sua mãe deixou de fazer muitas coisas que era para fazer para eles, para você. Pensando em você, mesmo diante de todas as limitações que eles possuem. Fazer isso diante das pessoas é algo importante. É não falar mal do pai e da mãe. E é engraçado isso, porque tem gente que acha assim, ó, eu posso falar mal do meu pai e da minha mãe, os outros não. Se alguém xingar meu pai e minha mãe, eu vou ficar bravo. Mas eu posso denegrir a imagem deles, falar que é isso, que é aquilo outro, que foi negligente. Meus irmãos, devemos honrar com nossas palavras também. É a gente não falar mal e não permitir que ninguém fale mal. Porque você está preservando a honra dos seus pais. Pastor, o meu pai e minha mãe não estão presentes, já faleceram, mas honre a memória deles. Isso é algo importante. Veja que Deus estabelece o porquê que nós devemos honrar os nossos pais. Ainda no verso 12, ele diz, honra o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Veja que ele dá a razão para que nós venhamos honrar os nossos pais. Precisamos entender, primeiramente, que isto é um mandamento da parte do Senhor. É o Deus da aliança que está dando essa ordenança. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso libertador, motivo suficiente para que nós possamos já obedecer. A palavra de Deus nos diz que obedecer os nossos pais é justo. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5 e 6, vai nos afirmar isso, que honrar os nossos pais é justo. Os pais são as primeiras pessoas que Deus preparou para cuidar de você e para te educar. Logo, a sua honra a eles é justo. Nós temos uma dívida impagável com nossos pais. Você precisava deles para se alimentar, para que eles trocassem você. Você precisava de cuidados não apenas físicos, mas sentimentais, de carinho, de atenção. Você precisava de cuidados espirituais, de oração em favor da sua vida. E certamente o seu pai e a sua mãe falhou em uma dessas áreas. Mas apesar da falha deles, você está aqui hoje. Apesar de toda a cabeça talvez bagunçada do pai e da mãe, você está aqui hoje. E louvado seja Deus pela vida dos seus pais. Então é justo. Você tem que entender que você tem uma dívida com seu pai e com a sua mãe. É uma dívida. E que você nunca vai conseguir pagar. Então o mínimo que você deve fazer é tratar o seu pai e a sua mãe bem. E essa vai ser a base de todo o restante dos seus relacionamentos. E isso é fundamental, é importante. A pessoa que não obedece o pai e a mãe não obedece ninguém. Porque são as autoridades primeiras que Deus constituiu. O camarada que não honra o pai e a mãe, ele não vai obedecer à autoridade na igreja, ele não vai obedecer à autoridade do trabalho dele, ele vai ser uma pessoa que vai dar trabalho na sociedade de uma forma geral, porque não tem um princípio fundamental dos relacionamentos, que é o respeito. Não consegue respeitar ninguém. Se você não honra, não respeita os seus pais em vida, ou a memória deles em morte, você vai ter um problema para o resto da vida. E é isso que Deus vem alertando. É justo que vocês honrem o pai e a mãe de vocês. Você tem uma dívida impagável com eles. Existe uma promessa aqui, meus irmãos.
para que tudo te vá bem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, que você tenha uma longa vida. Aqui em Êxodo 20, nós vemos a promessa de longevidade. Em Deuteronômio capítulo 5, nós vemos que tudo vá bem com você. Porque a ideia aqui é que você não apenas viva longos dias, mas que você viva com qualidade de dias. Para que os relacionamentos de vocês sejam algo que vai glorificar a Deus e também trazer bênção na vida de vocês. Veja que o porquê que nós devemos obedecer. Porque é mandamento do Senhor, porque é justo e também existe promessa da parte de Deus. Dentre os 10 mandamentos, este é o primeiro que contém nele anexada uma promessa de viver em paz e viver bem durante os dias de sua vida. E ele coloca o local onde nós iremos desfrutar dessa bênção, que é na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Aqui é a promessa para o povo de Israel, porque a terra foi dada a eles. E eles não eram donos dessa terra, porque foram dados por herança da parte do Senhor. Aquela terra ficaria também para as gerações futuras. Veja que é algo palpável, a promessa de Deus. Partindo aqui, meus irmãos, para a aplicação, todo mundo deseja viver bem, ter tranquilidade na vida, mas todo mundo tem dificuldade de honrar e servir como a Bíblia realmente ordena. Precisamos aprender a amar os mandamentos de Deus e verdadeiramente colocá-los em prática. Os pecados que por vezes cometemos são toda a negligência dos deveres que nos é exigido. A inveja, o desprezo, a rebelião contra aqueles que estão em posição de autoridade, negligenciar os conselhos que são para nos abençoar. Por isso, eu gostaria de desafiar você nessa manhã a questionar a sua obediência e honra aos seus pais. Será que você realmente honra eles de verdade? E, meus irmãos, ninguém pode honrar os pais ou qualquer autoridade sem antes honrar a Deus. Ninguém pode honrar a Deus sem crer em Cristo Jesus. Esse é o primeiro mandamento com relação ao nosso próximo. Os outros mandamentos estão relacionados sobre o nosso relacionamento com Deus. Ninguém é capaz de honrar o pai e a mãe se não honra a Deus, se não ama a Deus, se não busca realmente de todo o seu coração. Ninguém pode honrar a Deus, amar a Deus, sem a mediação de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nessa manhã nós somos desafiados a nos aproximar mais do nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador, por meio do Senhor Jesus Cristo, para vivermos os nossos relacionamentos de forma tranquila e pacífica. Que nós venhamos amar o Senhor com todo o nosso coração, por meio do teu Filho Jesus Cristo, e entendemos que nós temos uma dívida com todas as pessoas, e essa dívida que nós temos é o amor pelo qual nós temos recebido do nosso Deus. Ninguém realmente pode dar aquilo que não tem. Se nós realmente somos amados por Deus, se Cristo Jesus realmente morreu no nosso lugar, nós não teríamos dificuldade também de amar o nosso próximo e de nos entregarmos em serviço sacrificial a Ele. Que o Senhor nos ajude a honrar todas as autoridades que Ele constituiu sobre a nossa vida. A honrar o pai e a mãe, a honrar os líderes da igreja, a honrar o governo civil, apesar dos seus erros, das suas falhas e dos seus graves pecados.
que a inclinação do nosso coração esteja verdadeiramente a agradar a Deus, quando nós vamos honrar as pessoas ao nosso redor. Veja que a nossa negligência está mais relacionada com a nossa relação com Deus do que com o nosso próximo. Quando você olhar para o pecado dos seus pais, quando você olhar para o pecado dos líderes da igreja, quando você olhar para o pecado da liderança civil, você não vai conseguir honrá-los. Mas quando você olha para o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, você tem condições de amar, de respeitar todos aqueles que estão ao seu redor. Que pela graça de Deus, nós venhamos viver do modo digno do Evangelho. Que Cristo Jesus nos capacite a vivermos em obediência à sua palavra. Que nós verdadeiramente venhamos amar os seus mandamentos. Amém?